o nosso anfitrião, o Dr. Pedro Rebelo de Sousa, e o José Limão, e o Transportes em Revista, pelo convite, pelo trabalho que fazem regularmente a acompanhar um setor tão importante como o dos transportes, e nos transportes a ferrovia. Nós julgo que finalmente estamos numa nova fase da ferrovia em Portugal, pelo menos da forma como nós todos a olhamos e a importância e centralidade que ela finalmente começa a ter. E essa é talvez a primeira vitória dos últimos tempos que nós tivemos em Portugal. Hoje já ninguém fala da ferrovia e do comboio como uma coisa do passado. Hoje toda a gente finalmente percebeu que a ferrovia é o futuro, e essa é a nossa primeira vitória para conseguirmos convencer os políticos e o país para a importância do investimento na ferrovia. E não me canso de o dizer, as vantagens são tantas e imbatíveis que só nos causa perplexidade ter-se demorado tanto tempo a perceber a importância que o investimento na ferrovia tem para o país. Não é, neste caso, para o país, porque eu iria dizer para o mundo. Na realidade, a ferrovia está a ser algo de forte investimento no mundo ocidental, mas a verdade é que muitos países vizinhos de Portugal nunca deixaram de fazer esse investimento. Infelizmente, nós, que achamos que sabemos muito mais que os outros, fizemos esse desinvestimento. Mas antes disso, era importante nós conseguirmos. Imagino que esta plateia seja uma plateia ainda bem mais conhecedora do que eu sobre o setor. De qualquer forma, nunca é demais, quando temos olhos externos a acompanhar-nos, lembrar quais são as vantagens deste setor, para nós conseguir continuarmos este desafio que é conseguir ganhar o país inteiro para a ferrovia. E eu começava logo pela segurança, preocupação máxima em qualquer setor dos transportes, no comboio também. Nós normalmente, quando dizemos quais são os nossos maiores objetivos para a ferrovia e para a CP, raramente dizemos segurança, e é consciente, porque está implícito. Quer dizer, quando nós dizemos nós queremos uma CP regular, pontual e com higiene, nós dizemos estes três e não referimos a segurança, porque é para nós óbvio e evidente que esse é o primeiro objetivo, e que até parece mal dizermos que temos como objetivo na área da ferrovia assegurar a segurança. Mas segurança, não existe nenhum meio de transporte mais seguro que este. E essa, sendo uma das maiores preocupações ao nível da proteção e da segurança das vidas humanas, esta é uma vantagem importante que não pode deixar de estar na lista. O custo. Nas nossas sociedades nós temos cada vez mais, as famílias portuguesas, as famílias em geral, uma série de dificuldades e de custos que têm que recorrer para poderem trabalhar, para poderem ter a sua vida. Não existe meio de transporte mais barato do que o comboio. Do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, o investimento na ferrovia, do ponto de vista do equilíbrio das finanças, é o melhor meio de transporte. Do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista ambiental, não só finalmente também agora o mundo acordou para a importância de sermos consequentes com os discursos que já temos há décadas sobre o ambiente. Não há meio de transporte mais amigo do ambiente, mais respeitador do mesmo que a ferrovia, que o comboio. É fundamental para nós, para o mundo, para a Europa, para Portugal, nós conseguirmos fazer a transição energética também nos transportes e fazê-lo através da ferrovia e do comboio. E se do ponto de vista ambiental isto é evidente, é também evidente que nós temos que fazer a transição energética em todos os meios de transporte. Mesmo que o fizéssemos no automóvel ligeiro, isso não resolveria uma série de problemas que nós vivemos nas grandes cidades, nas grandes áreas metropolitanas. Todos vocês, com certeza, quem não anda em transportes públicos e coletivos, e mesmo nesses, sofrem as consequências do congestionamento do trânsito. Esse é um problema que não é resolvido se nós passássemos automóveis todos de gasóleo e gasolina para automóveis movidos a energia elétrica. O problema de espaço, o problema de congestionamento não é resolvido dessa forma, só é resolvido se nós investirmos no transporte coletivo, nomeadamente na ferrovia. Não existe, desse ponto de vista também da quantidade, do volume de transporte de passageiros, já agora de mercadorias também, um concorrente para o comboio pesado. A ideia que nós assistimos em alguns debates sobre transportes e da importância de deixar
o comboio pesado à porta das grandes cidades é só tonto e revela um profundo desconhecimento sobre a mobilidade. O comboio tem de ir ao centro da cidade e do centro da cidade os movimentos se distribuírem através dos outros meios de transporte mais ligeiros. De outra forma, nós não conseguimos resolver o problema grave da chegada de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de automóveis às nossas grandes cidades. Quisermos nós aprender com quem faz melhor, nos países onde a ferrovia tem um papel importante, todos vocês conhecem Central Stations em diferentes línguas. E é importante que em Portugal nós abandonemos, ou alguns abandonem, eu julgo que já estão neste momento derrotados, a ideia de que o comboio tem que desaparecer do centro das grandes cidades. Há uma outra dimensão fundamental que se junta a estas e que responde a um problema estrutural do nosso país e que é macroeconómico. Se nós pudermos identificar, elencar aquele que é o maior problema do ponto de vista de desenvolvimento de Portugal, nós rapidamente chegaremos à conclusão de que Portugal, ao longo da sua história, foi um bom importador. E este é um dos nossos maiores problemas desde sempre, com séculos. Um país com dificuldade em produzir aquilo que necessita para sustentar o nível de vida que tem o direito de ambicionar. E Portugal, país que não tem, até porque uma parte dos nossos não quiseram saber se temos, não tem combustíveis fósseis, já deveria, antes de muitos outros, ter promovido a transição energética. Os combustíveis fósseis têm um peso tremendo nas nossas importações e esse é um dos principais contribuintes para o desequilíbrio da nossa balança externa. Desequilíbrio na balança externa, que estruturalmente é o nosso maior problema. Nós depois podemos ter aqui um grande debate sobre as razões de Portugal ter sofrido a crise de 2008 de forma mais intensa que outros. Com certeza haverá muitas opiniões sobre isso. Umas ganharam no debate político, mas a verdadeira razão é o estrutural desequilíbrio externo da economia portuguesa. E, portanto, a transição de outros meios de transporte para o comboio ajuda-nos também a dar resposta, a contribuir para este grande problema nacional, que é um país altamente dependente de importações, nomeadamente dos combustíveis fósseis. Nós, da mesma maneira que damos resposta a um problema ambiental, damos resposta a um problema económico. Não há tantas áreas em que são tantos wins. Aqui, quer dizer, nós estamos a falar em ganhos em termos de segurança, em ganhos em termos de custos económicos, em ganhos em termos de ambientais, em ganhos em termos económicos. Mas em ganhos também numa dimensão que nós valorizamos cada vez menos no debate político e que tem a ver com a forma como nós vivemos em comunidade. E não há nenhum meio de transporte que respeite e incentive a vida em comunidade que o comboio. O comboio é a partilha também da mobilidade, a partilha das dificuldades nessa mobilidade, a partilha de uma vida que nós queremos de forma crescente, infelizmente contra as últimas décadas, que seja vivida em comunidade. E isso permite o comboio também. E esta é uma dimensão que, como nós somos cada vez mais cínicos na nossa vida, valorizamos cada vez menos. Mas se nós desejamos uma vida em comunidade, o comboio, e atenção, não é nenhum discurso contra a bicicleta, porque a bicicleta sendo um meio de transporte individual, a bicicleta é o melhor complemento que o comboio pode ter. O comboio não para exatamente à frente da nossa casa, a bicicleta é o melhor complemento para o nosso comboio. E esse é um desafio que nós temos que vencer ainda em Portugal, que é cada investimento que nós fizemos nos meios de transporte. Eu agora lembrei-me da bicicleta, e como a bicicleta faz um grande complemento com o comboio, nós temos que preparar cada vez mais as compras que nós fazemos, as compras públicas que nós fazemos, para que os meios de transporte possam ter a sua bicicleta. Eu tive a felicidade de estudar na Holanda, ia para a faculdade de bicicleta, mas nas outras distâncias eu punha a minha bicicleta dentro do comboio, do tram, do metro, de onde fosse.
e depois saía e seguia com a minha bicicleta. E por isso, perdoem-me, foram já tantos os elogios à ferrovia que agora é importante, como político e membro do Governo da República, fazer a primeira autocrítica, porque a verdade é que a política em Portugal fez, depois de elencar estas vantagens todas, ficamos com mais dificuldade de perceber como é que a política em Portugal e os maiores partidos, um deles o meu, ao longo de décadas foram desinvestindo da ferrovia. E este é só mais um dos dramas nacionais, não é o único, é só mais um, e nós temos que ter a capacidade de olhar para ele e olhar para nós e para o que nós fizemos. E a verdade é que o país, a determinada altura, queria tanto ser moderno que achou que tinha que investir no automóvel. E, portanto, nós fomos espalhando asfalto e alcatrão pelo território, com um grande desequilíbrio, esse também é outro tema, entre o litoral e o interior, mas a verdade é que nós fizemos isso ao mesmo tempo que estávamos a desinvestir e a fechar linhas. E em completa inversão com o que estava a acontecer no país ao lado. Estava a investir na autoestrada, mas também estava a investir na ferrovia. E nós não só desinvestimos no investimento na infraestrutura, como temos um desinvestimento acumulado fortíssimo no material circulante. E, portanto, nós temos um parque de material circulante profundamente antigo em Portugal. Temos comboios com 60, 70 anos a circularem em Portugal. E eu tenho dito isto porque nós temos a obrigação de fazer homenagem a quem trabalha e de quem nós nos esquecemos tantas vezes porque achamos que as coisas aparecem feitas. Não é só os meninos da cidade que acham que o bife sai do continente, mas é também nós acharmos que os comboios com 70 anos continuam a andar porque calhou. Não, eles não continuam a andar porque calhou, eles continuam a andar porque nós temos uma empresa que se chama MF que faz magia todos os dias para conseguir ter aqueles comboios, os nossos comboios, a circularem. Obviamente que a magia tem limites e comboios com décadas a circularem são comboios que carecem de manutenção muito mais frequente. E aqui isto entra com outro debate, que é o debate em que eu tenho estado envolvido nos últimos dias, que é a ideia de que não comprar permite-nos poupar. E esse é um problema que nós enfrentamos a vários níveis. Obviamente, quando nós achamos que estamos a poupar no curto prazo, é mais difícil percebermos os custos que estamos a provocar ao país a médio prazo. E é o que acontece na ferrovia, com comboios a parar mais frequentemente do que parariam se não tivessem, obviamente, 70 anos ou 60 anos de vida, por melhor que seja a MF. Acresce a isto a MF e a CP, portanto, desinvestimento na infraestrutura, desinvestimento no material circulante, desinvestimento nas nossas empresas. A CP e a MF e a IP têm perdido gente todos os anos, há muitos anos seguidos. E isso torna também muito difícil às nossas empresas fazer aquilo que nós, terem a capacidade e os recursos necessários para fazer aquilo que nós achamos não, que elas têm de fazer. E este é outro drama. Portanto, nós temos falhado enquanto país e é bom que tenhamos, vocês já sabem, mas pronto, temos que ser nós também, políticos, a assumir sem qualquer complexo, porque é a única maneira de enfrentarmos o problema. Dito isto, são muitos anos de desinvestimento que não se recuperam em pouco tempo. Também precisamos ter essa consciência. Obviamente que a urgência do problema leva a que nós sejamos exigentes e nós temos que ser exigentes, nós temos que ter consciência de onde falhamos nos últimos anos e portanto, temos que resolver e ganhar o tempo perdido, mas também temos que dizer a verdade e os problemas não se resolvem de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. O que é que nós estamos a fazer para tentar dar resposta? Nunca faremos com o ritmo que nós queremos. Nunca faremos com o ritmo que nós queremos, porque o país não tem essa capacidade. Nós temos uma limitação, e não é só porque temos uma dívida alta, que qualquer comunidade, qualquer empresa, qualquer organização tem limitação orçamental, tem que fazer escolhas, nós também temos que fazer. A partir do momento que identificamos esta como uma prioridade, ela passa a ter um papel importante nas decisões que tomamos, mas a restrição continua a existir. No entanto,
nós estamos a fazer um investimento na infraestrutura sem precedentes. Poderíamos querer mais, mas é sem precedentes. E este é um investimento de 2 mil milhões de euros até 2023, que tem que estar executado até 2023. O jornalista já está a olhar para mim. Mas, efetivamente, temos que o conseguir porque é financiamento financiado por fundos comunitários e, portanto, nós temos esse compromisso. É uma tarefa difícil, mas nós estamos a trabalhar todos os dias para garantir que conseguimos aproveitar na totalidade dos nossos fundos comunitários e concluir o nosso programa de investimento na infraestrutura. No material circulante, a Comunidade Europeia não financia material circulante, ferrovia pesada. Essa é uma luta em que nós estamos neste momento também envolvidos, tentar explicar e convencer a União Europeia, a Comissão Europeia, de que se querem promover a transição energética e a transição para o comboio, nós precisamos não só de investimento na infraestrutura, mas também de material circulante. Pouco nos serve ter uma infraestrutura renovada se não tivermos comboios para lá pôr em cima. E, portanto, nós estamos também nesta batalha e acreditamos que é difícil, mas não é impossível, até porque os principais contribuintes para o orçamento comunitário fazem comboios. E, portanto, nem que seja por aí, tentarmos convencê-los que nós precisamos e que não é mau para eles. Em Portugal, nós já fizemos uma encomenda de 22 novos comboios. Demoram, portanto, o prazo é 2023. Como sabem, e porque nós não temos tempo a perder, aquilo que fizemos foi identificar todo o material circulante que nós tínhamos encostado pelo país. Eu já vi algumas reações e fico sempre com alguma dificuldade em compreender, mas isso faz parte do debate político nacional, porque algumas das reações que eu vi foi de nós estaríamos a recuperar clássicos e a colocá-los na nossa rede ferroviária. E vamos participando nesses debates nas redes sociais, onde não faltam especialistas, e não deixa de ser interessante para um socialista que é acusado sistematicamente de despesismo, não é? Nós, socialistas, responsáveis por todas as crises financeiras e orçamentais que o país já teve. Obviamente que a história é diferente, mas não vale a pena. Isto, quando nós tentamos, não conseguimos. Mas verdadeiramente, quando aparecemos a querer usar de forma eficiente os nossos recursos, dizem que somos pouco ambiciosos. Portanto, aquilo que nós pedimos é para se entenderem, ou somos despesistas ou usamos bem os nossos recursos. Reparem que grande parte do material circulante que está a ser recuperado e que estava encostado, o problema não é recuperarmos. Se é para encontrar algum problema, o problema está montante, que é porque é que eles estavam encostados. Esse é um debate que nós um dia poderemos tentar fazer. Mas nós estamos a falar de material circulante que é usado em países como a Suíça, que é só o país com a melhor rede ferroviária e o melhor serviço ferroviário do mundo. Sejam as carruagens Schindler, sejam estas locomotivas que estamos agora já, em algumas delas, em fase de recuperação, é material circulante que é usado em outros países. E mesmo que não fosse, quer dizer, nós não somos a Suíça e temos problemas já para resolver hoje. E, portanto, se temos material circulante encostado, diz as boas regras da gestão, é a favor de ou pegar nele, recuperar ou vendê-lo, já agora, ou recuperá-lo e pô-lo a circular. Como nós, com outra medida importante que foi tomada, o PART, tivemos em menos de um ano um aumento de 40% no número de passageiros nos suburbanos, nomeadamente, na CP. Só para termos uma noção, nós temos problemas graves, como vocês sabem, nas nossas linhas suburbanas. O PART foi uma medida muito importante e a medida de sucesso é mesmo esta. Aumentou 40% o número de passageiros, portanto, que agravou, obviamente, o problema de pressão que nós temos nas nossas linhas suburbanas. E por isso nós tínhamos mesmo era que pegar no que tínhamos e recuperar. Nós conseguimos aprovar este plano só para termos a noção de que em Portugal costumamos dizer que as coisas demoram muito tempo. Demoram muito tempo porque há alguns de nós que não conseguem resolver os problemas. Porque a verdade é que nós aprovamos o plano em julho e nós já temos locomotivas recuperadas neste momento.
Nós vamos abrir uma nova oficina em Guifões, enorme, que já foi da MF, que está encerrada. Vamos abri-la no dia 15 de janeiro e terão oportunidades de ver já algumas coisas recuperadas. Portanto, em 6 meses nós conseguimos convencer o Ministério das Finanças a aprovar um plano de recuperação de material circulante que estava imobilizado. Esse pusemos mãos à obra, estamos em dezembro e já temos locomotivas recuperadas. E aquilo que nós vamos fazer é, durante o ano 2020, injetar novo material circulante na nossa rede ferroviária. É assim que se tem que trabalhar em Portugal. Não vamos à espera que ninguém nos elogie, não precisamos. O nosso trabalho vai ser confirmado quando nós tivermos a oportunidade de injetar esse material ferroviário na linha de Sintra, por exemplo, e de alguma forma contribuirmos para que o drama diário que as famílias e os trabalhadores portugueses vivem nestas linhas seja diminuído. Porque no final do dia e de muitos debates aquilo que interessa é isso. É que as pessoas todos os dias que saem de manhã de casa cedo para trabalhar, cheguem a uma estação e não tenham como notícia que o comboio foi suprimido, ou que o comboio chegou tarde, ou que estava tão cheio que se sentiram mal e tiveram que sair na passagem seguinte. Nós sabemos e estamos conscientes de todos os problemas que são vividos todos os dias nas nossas linhas, não estamos a dormir, estamos a trabalhar, não conseguimos resolver num dia, mas estamos a trabalhar para dar resposta a este drama que é vivido pelas nossas famílias e pelos nossos trabalhadores todos os dias. E são os de baixo e os de meio que vivem nestas agruras, não são os de cima, como vocês devem imaginar. Uma terceira parte que normalmente não está na reflexão e nas preocupações de quem faz política nas últimas décadas, não sempre. Se o país decidiu que quer fazer um grande investimento na ferrovia, e se o vai fazer, e portanto se vai investir dinheiro do país, da Comunidade Europeia e do país neste grande desafio, faltou-nos nos últimos 30 anos a outra parte. Já agora, isso tenha consequências na indústria nacional. É extraordinário que nós façamos investimento para servir o nosso país e achemos que o melhor é comprar lá fora. Sem nenhuma crítica à sociedade que nos recebe. Mas, obviamente, que a única parte da nossa economia que ganha com isto são as sociedades de advogados em geral. Também é legítimo. Não, fazem o seu trabalho. Eu não tenho mal nenhum, não tenho problema nenhum nisso, até porque nós temos excelentes advogados em Portugal, fazem um excelente trabalho. Infelizmente, eu que sou São João da Madeira, perto de Porto, são só escritórios de advogados de Lisboa, mas... Podemos abrir lá. Podemos abrir lá. Mas, verdadeiramente, nós precisamos de olhar para os nossos investimentos como oportunidades para desenvolver a economia em Portugal. Se nós não quisermos ficar limitados, e as sociedades de advogados obviamente também ganham quando a economia cresce e se desenvolve e as empresas, como é evidente. Não era só para fazer uma piada, para de vez em quando, não, para vocês não voltarem. Que eu tenho consciência que já estou a falar há demasiado tempo e eram só 10 minutos, por aí. Já sei que já devo estar perto da meia hora, peço imensa desculpa. Falei do tempo todo que já esperaram comigo. Não, mas quer dizer, nós temos, se nós não quisermos que o país fique limitado às atividades que já hoje tem e que nos permitem e que não nos permitem pagar os salários que nós queremos pagar aos portugueses, se nós quisermos viver melhor em Portugal, que o nosso povo ganhe mais, nós também temos que progredir na cadeia de valor e nos setores que nós temos em Portugal. E nós temos todas as competências industriais em Portugal para também estar nesta indústria. Hoje nós temos já uma plataforma ferroviária nacional com várias empresas nacionais e essas empresas muitas delas já trabalham para a ferrovia, quer dizer, porque nós hoje já fazemos ferrovia, já construímos comboios. Nós dizemos assim, construímos comboios com a Sorfam, nunca mais fizemos, perdemos a Sorfam, infelizmente, mas nós fazemos comboios. Se alguns de vocês forem visitar as oficinas da MF, vão ver que na prática o que eles fazem é comboios. Nós temos alguns desses comboios com décadas a circular, ficou a caixa, limparam tudo, ficou a caixa, o resto foi tudo feito pela MF. Então, para termos uma ideia de que nós hoje já fazemos. Obviamente que nós podemos
fazer mais e dar à nossa indústria outro tipo de trabalho num setor que está em crescimento. Nós temos as margens esmagadas noutros setores de transportes, que estão a passar grandes dificuldades, algumas delas impostas pela regulamentação europeia, porque obviamente quer-se forçar uma maior rapidez na transição energética, e isso levanta muitos desafios, nomeadamente à indústria automóvel. A indústria ferroviária está em crescimento em todo o mundo, com elevadas margens de crescimento, e por isso não era inteligente que nós, querendo fazer também esse investimento, não pudéssemos aproveitar. Nós temos falado em comboio português mais como conceito, porque depois, mais uma vez, que nós temos sempre a capacidade para tentar ridicularizar o outro, queria por dizer que na realidade não existe um comboio português da mesma maneira que já não existe sequer um comboio alemão, não existe sequer um carro alemão. Bom, ele é deles. Mas a verdade é que, da mesma forma que um automóvel é feito em mais de 100 países diferentes, o comboio também. O que nós temos de conseguir é fazer parte, e a nossa indústria nacional, fazer parte desta grande indústria que participa na construção de comboios. E nós temos todos os setores para poder fazer isso já hoje em Portugal. E, portanto, este é outro desafio que nós temos. A primeira etapa deste grande objetivo, que é voltar a ter capacidades industriais, competências industriais na área da ferrovia, começa com este plano de recuperação. As coisas estão pensadas de forma articulada. Nós fazemos este esforço intenso de recuperação de material imobilizado, que exigiu reforço de investimento na EMF, reforço de contratação na EMF, recuperação da oficina de Guifões, em Matosinhos. Fazemos este esforço, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar na criação de um centro tecnológico da ferrovia. Será também em Matosinhos, localizado junto à unidade de Guifões, para tentarmos, obviamente, aproveitar várias sinergias que nós temos naquele concelho. E, portanto, recuperação de material imobilizado, abertura da oficina de Guifões, esperamos no prazo cerca... Eu não vou dizer o prazo, porque depois vão fazer uma notícia a dizer que nos atrasamos. A breve prazo, nós vamos ter um centro tecnológico de ferrovia que junta, e atenção, não é o Estado, lá vêm os socialistas, e é logo Pedro Nuno Santos, já sabemos o que é que está ali. Não é o Estado fazer comboios, mas é o Estado como um elemento agregador, incentivador, organizador de uma nova atividade que não existirá se o Estado não assumir este papel de cooperação e de coordenação. E, portanto, mas isto é feito num triângulo virtuoso entre o Estado e as suas empresas públicas, o setor privado e a academia. E é neste triângulo que nós vamos, em cooperação com o setor privado, com a academia e com as nossas empresas, tentar dar o impulso necessário a este setor para que o país volte, entendam da forma que quiserem, volte a fazer comboios. E esse é o culminar de todo este processo em que nós estamos a trabalhar, e é assim que nós achamos que se deve pensar sempre. E só para terminar, do ponto de vista metodológico em matéria de política pública, qual é o problema que nós queremos resolver? É um problema de mobilidade. Para resolver esse problema de mobilidade, o melhor meio de transporte é o comboio. Qual é o ponto de situação da ferrovia e do comboio? É mau. O que é preciso fazer para o recuperar? Já que vamos investir recursos humanos e de capital nisso, como é que a economia pode ganhar? E é assim que nós devemos trabalhar sempre. É assim que nós estamos a trabalhar na ferrovia. Muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa espera.